Estamos começando nesta terça-feira, 13 de janeiro de 2026, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 1009. Eu sou Paulo Miziari e ficaremos juntos até às 9h30 da noite, nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o Michel Silva na apresentação e o meu amigo Eli na gravação do programa. Muito bem, Eli, agradeço, viu? A sua presença, a sua perseverança, muito obrigado. E aí estamos começando, quero agradecer demais a Paróquia Nossa Senhora do Brasil e todas as pessoas que nos mandam mensagem. Muito obrigado, gente. Esses tempos eu não estou conseguindo ler as mensagens que vocês têm mandado, porque por situação de gravação aqui na rádio, tá bom? Mas está tudo certo, eu recebo as mensagens, leio, agradeço muito. Agradeço a todos vocês que mandam mensagens. A partir do meio do mês, mais ou menos, né? Final do mês, as coisas já estarão mais tranquilas e a gente vai poder reler ou começar a ler de novo as mensagens que vocês mandam, tá bom? Porque é importante a gente ter esse diálogo, é importante a gente ter essa troca. Estamos estudando as virtudes humanas. Eu acho tão bonito. Esse estudo é um estudo tão importante, viu, gente? Porque são coisas que nós perdemos um pouco de vista. São realidades que a humanidade se afastou. A humanidade se afastou. E isso é muito triste, porque você descobrir as virtudes humanas, esse potencial imenso que nós temos dentro da gente, e pôr em prática, junto com a graça de Deus, você se sente feliz, você se sente realizado, você começa a compreender uma realidade muito mais profunda. Muito mais profunda. A gente começa a ter uma realidade, a viver uma realidade verdadeira de quem somos. Por que a gente fala que são virtudes humanas? A virtude humana porque elas são acessíveis a qualquer pessoa. Qualquer ser humano tem dentro de si esse potencial, essa capacidade de fazer coisas, de realizar bem as coisas, de agir corretamente. Então, essa virtude, essa capacidade de agir corretamente, ela é extremamente importante e extremamente eficaz na vida da gente. Por isso que é humano, pertence à humanidade. Todo ser humano tem essas potências no seu ser. Você tem, eu tenho, aquele chinesinho que mora no interior da China também tem, aquele hindu que mora no litoral lá da Índia também tem. Você percebe? Aquele brasileiro que mora no interior mais profundo também tem. Então, é importante que a gente compreenda isso. Isso é humano. Então, para a gente ser humano, para que nós possamos desenvolver a nossa humanidade, é legal trabalhar as virtudes, é legal descobrir as virtudes e trabalhar. Então, quanto mais você descobre que você tem essa capacidade, tanto mais você começa a colocar em prática. É um esforço pessoal, por isso que é humano, é esforço pessoal. Eu descubro, eu aprendo, é uma aprendizagem, porque, não é todo mundo que sabe disso. Então, como é que eu sei que eu sou uma pessoa virtuosa? Porque eu fui aprendendo as virtudes, eu fui estudando quais são as virtudes, desde pequeno. Ninguém gosta de viver num mundo onde as pessoas roubam. Ninguém gosta de viver num mundo onde as pessoas estão corrompendo e corrompidas. Ninguém gosta. Não é uma questão de moral só. É uma questão de gosto, gente. Você está uma sociedade que não tem princípios humanos, não é uma sociedade humana. Nenhum ser humano gosta de ser enganado, nenhum ser humano gosta de sofrer violências. Ser humano normal, nenhum. São características comuns a todos os seres humanos. Então, são essas características que nós precisamos aprendê-las e pô-las em prática e aperfeiçoar. Então, esse aprendizado, essa descoberta, esse exercício é humano. Depende de esforço. Eu posso ficar o dia inteiro deitado ou eu posso me esforçar.
Por sinal, aqui é uma coisa muito importante. Veja, as virtudes humanas, elas são 4, né, que são as virtudes humanas cardeais. Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Dessas 4 virtudes cardeais, uma série de outras virtudes humanas surgem. Nós já vimos e estamos vendo bastante isso. Agora, veja, isso depende do meu esforço e também depende da graça de Deus. Mas depende do meu esforço. Eu posso ficar o dia inteiro deitado, ou eu posso trabalhar, ou eu posso acordar cedo e buscar trabalho. Sabe, gente, nós vivemos hoje uma situação que está perdendo o controle. E a gente nem percebe. Olha, um exemplo, e aqui não é crítica a ninguém, a nada, mas só para você compreender. O Brasil hoje, como em muitos outros países, existe uma realidade de uma proteção que os governos dão para a sua população. Você vai para a Europa, você tem também muito isso. Então, você tem, aqui no Brasil, você tem o Bolsa Família, você tem uma série de ajudas que o governo dá para as pessoas que estão passando por dificuldades e necessidades. É justo. Agora, veja, o ponto aqui é o seguinte, como fora do Brasil também na Europa. A ajuda do governo é justa quando você está realmente passando dificuldade. Você já tem bastante idade, você já não consegue trabalhar, você já não consegue ter aquela força para passar o dia inteiro trabalhando, você tem algum problema de saúde. Então, veja, isso é justo. Agora, hoje, no Brasil, por exemplo, uma multidão recebe Bolsa Família com capacidade de trabalhar. Uma multidão de jovens e de pessoas de meia idade estão recebendo, são mais de 100 milhões de pessoas que estão recebendo Bolsa Família no Brasil. Se você vai no interior desse Brasil, se você vai para qualquer lugar desse Brasil, se você quer fazer uma obra, se você quer fazer alguma coisa, você não tem mais quem trabalhe. Quantas obras aí no interiorzão do Brasil estão paradas ou estão extremamente atrasadas porque você não encontra pessoas que querem trabalhar? Gente, pessoa que não quer trabalhar, sendo jovem, tendo força, tendo capacidade, em primeiro lugar é pecado. Isso é pecado. O ser humano, o trabalho não é um peso. O trabalho não é uma escravidão. O trabalho não é uma imposição de uma classe sobre a outra. O trabalho, ele é algo que faz com que o ser humano cresça e aprenda onde é que estão as virtudes. É um meio de sustentação, né? O ser humano precisa trabalhar para se sustentar, para sustentar a sua família, para sustentar a igreja, para sustentar as pessoas que padecem. Você percebe? Então, uma Bolsa Família, ou seja, qual for a bolsa que em qualquer lugar do mundo, alguém está pagando. O dinheiro, veja, governo nenhum produz dinheiro. Isso é importante que a gente veja como isso é sério. Hoje, quando você pega uma casa no interior, ou uma casa aqui em São Paulo, com um monte de gente dentro dela, sem fazer nada o dia inteiro, porque estão recebendo Bolsa Família, se recusam a trabalhar, gente, isso é pecado. E além de ser pecado, vai construindo uma sociedade preguiçosa, vai construindo uma sociedade inerte, vai construindo uma sociedade que depende do governo. Se o governo for um governo que vai chegar um dia e falar assim, olha, quem vai receber Bolsa Família é só aquele que recusar aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Você acha que isso nunca aconteceu? Você pega, por exemplo, a China acontece isso. Na União Soviética aconteceu isso. Então o governo se torna tão poderoso, o Estado se torna tão poderoso e tão onipresente, e as pessoas se colocam sob essa onipresença e a onipotência desse Estado absolutista. Então, quem toma conta desse Estado, porque são pessoas, o Estado é uma realidade, não é um ser humano. Quem toma conta do Estado são pessoas, e essas pessoas podem ser pessoas que odeiam o cristianismo, e por tomar conta do Estado, vão exigir, olha, nós só vamos te dar o Bolsa, seja lá o que for, se você renegar Jesus. Como já aconteceu na história, muitas vezes. O que você vai fazer? Você vai falar que sim? Porque você está acostumado a viver uma vida recebendo aquela mixaria e se acostuma com isso?
Percebe? Isso é muito sério. Então, não é... Veja, não sou contra, muito pelo contrário, auxílios, de forma alguma. Eu acho um dinheiro muito bem aplicado quando bem aplicado. Agora, um jovem, uma jovem, um homem de meia idade, uma mulher de meia idade com toda a saúde, com todo o potencial físico, emocional, psicológico, virtuoso, que se sujeita a uma situação dessa, é terrível. Terrível para si, terrível para sua família, terrível para a sociedade, terrível para o mundo. Porque é no trabalho que o ser humano desenvolve e descobre muito das suas virtudes, do potencial de ter virtudes. As virtudes humanas são humanas, gente. Sabe, estão dentro da gente, elas não estão fora. As virtudes teologais, fé, esperança e caridade, estão fora. Nós recebemos essas virtudes de Deus. É Deus quem nos dá. Na medida em que a gente vive os sacramentos, os mandamentos da igreja, na medida em que a gente se coloca na presença de Cristo. Agora, as virtudes humanas não vêm de fora, estão aqui dentro. Então, se eu cresço debaixo da preguiça, que é um vício e é um pecado, a preguiça é pecado. E ela não é um pecado simples, é um pecado grave. Por isso que eu falo, gente, se você tem capacidade de trabalhar, vai trabalhar. Sabe, acorda cedo, pega trânsito, pega ônibus, pega metrô. É duro? É claro que é duro, é evidente que é duro. É muito mais cômodo você ficar em casa recebendo uma bolsa X de qualquer governo, de qualquer país, do que você se desenvolver. Você percebe? Veja, aqui nós estamos trabalhando, e isso aqui é trabalho de estudo, as virtudes humanas, a virtude, por exemplo, da temperança. A temperança é esse último grupo de virtudes que nós estamos estudando. Nós já estudamos, dentro da virtude da temperança, a modéstia, a sobriedade, e agora o pudor, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre mansidão e humildade. Mas veja, antes de nós entrarmos na mansidão e na humildade, nós precisamos ter noção das coisas. Como é que eu descubro em mim as virtudes? Não é deitado em casa. Sabe, você está doente, você tá com uma doença difícil, uma doença complicada, você está com um problema sério de coluna, você está com um problema sério de saúde, você está com um problema sério, está tudo certo. Sabe, ninguém é bandido, ninguém tem má vontade, não é isso. Não é uma questão de ideologia. A questão é, veja, como é que eu descubro as virtudes em mim? É na vida. Se eu me escondo da vida por causa dos meus medos, ou se eu me escondo da vida por causa de benesses que algum governo nos dá, porque a gente não sabe quais são as intenções das pessoas que sobem no poder. Podem ser intenções boas e podem ser intenções más. Se eu fico dependente de qualquer governo, eu estou abrindo mão da minha individualidade, da minha capacidade de ser eu, de ser humano. E o ser humano tem virtudes. E essas virtudes precisam ser descobertas, postas em práticas e exercidas constantemente, para que isso se torne realmente um processo de crescimento do ser humano. Então, se eu fico paralisado na minha vida por causa dos medos, dos traumas, das culpas e dos complexos, ou se eu fico paralisado porque eu não quero trabalhar, porque eu estou recebendo um Bolsa Família, porque não sei o quê, porque... Gente, eu ganho pouco, eu também ganho pouco. Sabe, eu ganho pouco pra caramba perto dos meus outros colegas profissionais. Por uma série de motivos, mas eu também ganho pouco. Não pensa que eu sou rico. Eu já fui rico. Hoje eu não sou mais. Então hoje eu dependo do meu trabalho. Tem dia que eu estou cansado, tem dia que eu não quero nem levantar da cama. Mas sabe, a fortaleza, a virtude da fortaleza. A virtude cardial da fortaleza. Sabe, eu preciso levantar. Eu preciso trabalhar porque depende de mim minha família. Se eu não trabalho, minha família não come. Se eu não trabalho, os meus filhos não estudam. Se eu não trabalho, se a minha esposa também não trabalha, principalmente, né? Os nossos filhos não têm futuro. Então, veja, eu não vivo só para mim. As virtudes me levam também a olhar
além de mim. Gente, isso é extremamente importante. O que é amar? Amar é você realmente começar a olhar além de você. Amar é isso, é servir ao próximo. Amar não é um sentimento, sabe? Existe dentro do amor um sentimento legal, bonito, bacana, mas amar não é isso. Amar não é essa sensação de prazer porque eu encontrei alguém que combina comigo, alguém que constrói comigo. Isso é maravilhoso, mas, gente, amar é você olhar além de você. É você olhar além do seu umbigo, além da sua família, além dos seus amigos, além da sua comunidade, além daquelas pessoas que comungam da mesma fé que você, que comungam dos mesmos ideais que você comunga. Sabe, Jesus morreu por nós numa cruz, gente. E nós todos éramos inimigos de Jesus. Nós todos. Então, naquela cruz em que Jesus foi crucificado, e tudo que Jesus passou até chegar na cruz, é prova de amor. Por inimigos. Por pessoas que, por causa do pecado, se tornaram inimigos e inimigas de Deus brutais, que éramos todos nós e que somos todos nós. Então, veja, o amor, ele vai muito além do meu umbigo. Então, é importante que a gente comece a olhar as coisas que nós estamos estudando dentro de contextos reais. Não é um curso que a gente faz sobre virtudes, lindo, bonito, profundo, como nós estamos fazendo, graças a Deus. Estamos tendo essa oportunidade de fazer um curso realmente mais profundo, mais virtuoso mesmo. Não basta, eu preciso colocar isso dentro do contexto que eu vivo. Pessoal, social e comunitário. Veja, o ser humano ele foi feito livre. Deus fez o ser humano com liberdade. Eu não posso deixar que a minha liberdade seja dominada por um sistema de governo, seja ele qual for, mesmo que por trás desse sistema a bandeira seja, veja, eu vou te dar um salário todo mês e você fica em casa. Porque você está, sabe, porque eu sou um governante bonzinho, eu sou um governante que cuida dos pobres, eu sou um governante que olha para o sofrimento das pessoas. Está tudo certo, a questão é, e a minha liberdade fica onde? Eu não posso depender de governos, eu não posso depender de sistemas, eu não posso viver na dependência eterna de alguém ou de um grupo de pessoas que tomam conta do poder. E aqui não importa se você é de direita, de centro ou de esquerda. Sabe, uma coisa é, vamos ajudar quem precisa, isso é justo. Sabe, vamos ajudar aquele homem que trabalhou, que está doente, que está enfermo, e que realmente está doente, está enfermo. Merece ajuda? Claro que merece ajuda. Vamos ajudar aquela pessoa mais idosa que trabalhou uma vida inteira. Veja, São Paulo hoje está fazendo um sol de 30 e tantos graus. Ontem fez 36 graus aqui em São Paulo. Você levantar cedo e trabalhar debaixo desse sol, gente, não é brincadeira. E ganha mal? Ganha mal. Mas veja, o trabalho ele não pode ser só uma fonte de renda. Eu não posso olhar para o trabalho só como uma fonte de renda. O trabalho é também uma fonte de renda. Essa visão ideológica do trabalho, ela é péssima, ela é terrível, porque ela exclui do trabalho o potencial que o trabalho nos dá de desenvolvimento humano, de desenvolvimento virtuoso, de desenvolvimento social. Você percebe? Vai muito além. O trabalho ele não é só uma fonte de renda. É justo a gente pedir e lutar por um trabalho que seja melhor remunerado? Claro, evidente. Ninguém é contra isso, pelo amor de Deus. A questão é, como é que faz para a gente construir uma sociedade onde o trabalho seja melhor remunerado? Como é que a gente faz para viver numa sociedade onde, por exemplo, no Brasil, a taxa de impostos e a quantidade de impostos e taxas que a gente paga é desumana? É desumano. A quantidade de impostos que a gente paga no Brasil de forma direta e de forma indireta é desumano. Isso não é justo. Isso não é certo.
Você entende? Esse dinheiro, o dinheiro dos impostos, ele tem que ser revertido à população. A saúde, a educação, a segurança, aos meios de transporte. Isso não acontece. Então, nós estamos diante de uma situação muito séria. Cada vez mais tem pessoas que vivem dependente do Estado e cada vez mais essas pessoas estão correndo o risco de jogarem fora a sua liberdade humana, de jogarem fora a sua capacidade de transformação pessoal, de descoberta pessoal através do trabalho. Eu estou no trabalho, estou lá trabalhando. Vamos pegar um exemplo aqui. Sou dentista. Aí eu sou obrigado a atender qualquer paciente que chega com dor. Quantas e quantas vezes eu atendi pacientes que odeiam o cristianismo, que chegam no meu consultório ou aonde eu estou trabalhando, fazendo o canal, a pessoa chega para mim e fala: eu odeio católico, eu odeio cristão, eu odeio a igreja. Percebe? Então, humanamente, a primeira reação que a gente tem é de defesa. Defesa de quem? Defesa da nossa fé, defesa das nossas crenças. Então, já cria uma barreira com essa pessoa. Aqui já tem um muro imenso entre a gente, porque eu fui agredido sem ter feito absolutamente nada, só pelo fato de eu ter um escapulário no peito. Entende? Mas quantas e quantas vezes aconteceu isso? Muitas, muitas. Não foi uma vez ou duas, foram muitas. Então, você está tratando uma pessoa morrendo de dor, essa pessoa te ofende, te agride, e você tem que tirar a dor dessa pessoa. Sabe, como é que você consegue fazer isso? É mágica? Como é que você consegue chegar neste nível de independência, nesse nível de mansidão? Eu posso agredir essa pessoa de volta, porque toda agressão tem uma reação, né? Toda ação tem uma reação. Então, a mansidão é uma virtude fantástica. A mansidão é uma virtude para quem tem autoconhecimento, para quem já conseguiu aprender a dominar um monte de instintos dentro da gente. E a gente só vai aprender a dominar um monte de instintos dentro da gente se nós estivermos ativos, trabalhando, agindo, fazendo. Agora, se eu fico em casa deitado, dormindo, porque eu recebi uma Bolsa Família de tal governo, de tal lugar, e essa Bolsa Família me garante 1 ou 2 salários mínimos, eu não vou fazer mais nada porque eu já estou ganhando isso. Gente, eu estou jogando fora a minha vida. A nossa vida é uma só. Nós não temos um monte de vidas. Acabou aqui, é o julgamento. Acabou a nossa história nesse mundo, quando o corpo se separa da alma, não tem volta. O que eu fiz durante a minha vida? A minha vida, não existe reencarnação. O cristianismo fala claramente, respeito quem acredita em reencarnação, mas o cristianismo, o catolicismo fala claro, não existe reencarnação. O que existe é esta vida, e ponto. Acabou. Jesus morreu numa cruz para nos libertar, não para a gente ficar reencarnando um monte de vezes. Então a gente tem que optar até mesmo por religião. Não dá para misturar tudo e fazer uma salada e cada hora eu ponho o pé no lugar. Ou eu sou cristão ou vou seguir outras religiões. Cada um escolha o que quiser. Nós somos livres. Você entende? Então, veja, não é uma crítica a ninguém, cada um faça o que quer. Mas não pode misturar. Sabe, veja, eu não posso misturar alhos com bugalhos. São coisas diferentes. Parecem iguais, mas são completamente diferentes. O joio e o trigo. Se você olhar o joio, a planta joio é muito parecida com a planta do trigo, com o pezinho do trigo. Só que elas crescem juntas, o trigo e o joio. O joio cresce muito mais rápido e quase que encobre o trigo, porque o joio não tem espiga dentro dele, só é mato. Então, o trigo, como ele vai crescendo e vai formando uma espiga lá dentro da planta, essa espiga vai se desenvolvendo, isso puxa a energia da planta. Então, o joio que não tem a espiga de trigo, ele não precisa gastar essa energia, então ele cresce muito mais.
ele fica mais alto que o trigo, ele encobre o trigo. Só que o joio não tem nada, o joio é mato. Arranca, acabou, não tem nada lá dentro. O trigo não. Você arranca o trigo, pega a espiga e tem comida. Você moe o trigo, você tem a farinha, da farinha você vai fazer o pão, vai fazer a massa, vai fazer um monte de coisa. O joio não te dá nada. Então, veja, e eles são extremamente parecidos. É isso, gente. Então, a importância que nós temos que descobrir na vida da gente é a liberdade. O ser humano foi feito livre por Deus. A nossa liberdade não tem preço. As pessoas estão jogando fora a liberdade por um salário mínimo. Por 2 salários. Você sabe quanto tempo demora para eu ganhar um salário? Eu sei, porque eu também trabalho. Eu sei, porque eu também passo por um monte de dificuldade. Eu sei, porque também tem gente que ajuda, tem gente que compreende, tem gente que estende a mão. Eu sei, claro que eu sei. Graças a Deus eu sei. Por quê? Porque foram pessoas que descobriram o valor do trabalho. O valor do trabalho é algo essencial ao ser humano. O ser humano, ele não é um bichinho. Ele tem capacidade de pensar e capacidade de agir por sua conta. Eu posso decidir um caminho e trilhar aquele caminho. O boi, a vaca, o cavalo não podem fazer isso. O cachorro não pode fazer isso. O galo e a galinha não podem fazer isso, nós podemos. Então nós precisamos aprender a viver de forma humana. Nós temos o dever de desenvolver todo o potencial que temos dentro da gente. Então, quando eu não trabalho e tenho capacidade de trabalhar, e acho que eu estou sendo extremamente esperto, porque eu estou recebendo uma Bolsa Família de qualquer governo, de qualquer linha aí, não estou falando de direita, de esquerda, de nada. Estou falando de uma realidade que é mundial, que hoje no Brasil está ficando absurdo. 100 milhões de pessoas estão dependentes de Bolsa Família no Brasil, gente. Volto a falar, não tenho nada contra, mas pensa nisso. 100 milhões de pessoas estão jogando fora a sua liberdade e o potencial de desenvolvimento pessoal através do trabalho. O trabalho não é um peso, o trabalho não é uma escravidão. O trabalho não é um sistema de dominação, é o contrário. Veja, quando você tem 100 milhões de pessoas que se colocam na mão de um governo, essas 100 milhões de pessoas estão abrindo mão do seu desenvolvimento pessoal, do seu sustento pessoal, da sua dignidade vinda pelo trabalho e do conhecimento que o trabalho me traz. Estou lá, fazendo o canal. Eu volto a falar isso, eu não estou fazendo propaganda do meu consultório, porque ninguém sabe onde é que é meu consultório. Nunca fiz propaganda do meu consultório. Mas eu falo isso porque são exemplos do meu dia a dia. E a partir dos exemplos do meu dia a dia, você pode enxergar os seus exemplos do seu dia a dia. Então, eu estou lá, eu sou especialista em canal. Canal, fazer tratamento de canal, gente, não é fácil. Você tem 12 passos para fazer um canal bem feito. 12. É difícil fazer um canal bem feito. Então, você abriu o dente, a pessoa está com dor, você olha, cadê a entrada do canal? Você não encontra. Tem dente que você não encontra entradas de canal. E se você não encontra entrada de canal, você não consegue acessar o canal. E se você não consegue acessar o canal, se a pessoa está morrendo de dor, a pessoa vai continuar com dor. Tem certos casos que não basta só abrir o dente para a dor passar. Você tem que acessar o canal até o final. São casos mais graves, mas existe, e são vários. Então você abre aquele dente, olhou, puxa, não estou conseguindo enxergar a entrada do canal. E o paciente está com dor. Enquanto eu não encontro essa entrada e acesso esse canal até o finalzinho dele, até lá embaixo, eu não liberto essa pessoa dessa dor. E o desespero que bate quando você encontra uma situação dessa? Como é que faz? Veja, olha como é importante, como são importantes as virtudes. Sabe, você está diante de uma situação extrema, difícil. O que você sai correndo? Você chora junto? Ou você tem que agir? E para agir você tem que ter calma, tranquilidade, estudo, esforço. Tudo virtude. São todas virtudes que vêm das outras virtudes cardeais. Então, por exemplo,
Eu vejo que o paciente está com dor, está chorando, está se mexendo. O que você fica, humanamente? Você fica super angustiado. Você fica super preocupado, você fica super agitado. Só que para você agir, você não pode ficar angustiado, agitado e triste junto com o paciente. Você tem que ficar concentrado no seu trabalho. Você imagina quantos anos eu levei para conseguir chegar, ficar concentrado no meu trabalho diante de uma pessoa que está sofrendo? Porque se eu não fizer isso, eu não tiro essa pessoa do sofrimento. Então, quantas vezes eu tive que lutar comigo mesmo, quantas vezes eu tive que chorar, eu tive que estudar, eu tive que voltar para o banco das escolas, fazer curso, fazer especialização, fazer não sei o quê, para melhorar a minha capacidade para essas situações mais complicadas. Ou você acha que isso acontece do nada, assim, pum, resolveu? Não. Sabe, eu tive que parar, entender por que eu não estava conseguindo, estudar, pegar dente a mais, abrir dente, estudar o dente, fazer curso, fazer... Gente, fortaleza, dedicação, sabe, temperança, vamos lá, força, não deu, vamos aprender melhor, vamos procurar um professor que me ensine melhor, esse curso aqui não foi suficiente, vamos fazer outro curso, porque outro curso, e tudo custa dinheiro, você tem que pagar, você tem que ir, você tem que deixar de trabalhar para ir, você percebe? Então, veja, não é automático. Então, o paciente chega no meu consultório hoje, pelo menos ele sai sem dor do consultório. Mas quanto tempo levou e quantos exercícios de estudo foram necessários e quanta dedicação de tempo, de dinheiro, de paciência, de perseverança foram necessários para chegar neste nível de falar, olha, publicamente eu posso falar isso. A pessoa vem no meu consultório com dor, vai sair sem dor. Por quê? Porque são 40 anos de trabalho. 40 anos lá, vamos fazer, não deu certo, vamos melhorar, agora melhorou, está dando mais certo, mas tem alguns casos que ainda estão, então vamos melhorar, vamos fazer estudo. Não vem de graça. Você percebe? Está tudo aqui dentro. Esse potencial todo está dentro de cada um de nós. Adestrar a minha mão. Ou você acha que eu nasci com mão de escultor? Ou você acha que eu nasci com... Olha o tamanho da minha mão. Mexer no canal, o canal está dentro do dente. É um negócio escondido que você não enxerga. Você enxerga de forma indireta pelo espelhinho. Olha o tamanho da minha mão. Como é que eu acesso isso? Não foi assim, pum, resolveu. Foram anos e anos adestrando a mão para ter essa capacidade de acessar algo que está escondido, pequeno e sem acesso. Então, não é do nada. Virtudes. Virtudes. Então, se hoje eu posso chegar e falar, vai no meu consultório, você está morrendo de dor, eu tiro tua dor. Eu posso garantir isso. Por quê? 40 anos de dedicação. 40 anos, muitas vezes, de tristeza, de choro, de cansaço, de você falar, puxa vida, que loucura, ninguém dá valor, ninguém não está nem aí, as pessoas tiram dente e fazem implante, não querem mais saber de nada. Eu cheguei no ápice da minha profissão, e hoje as pessoas não dão valor para um dente que é salvo. Elas querem, na maior parte das vezes, tirar o dente e fazer implante. Então eu cheguei no ápice da minha capacidade de trabalho e aparentemente a minha capacidade de trabalho não é mais aceita pelas pessoas. Não é duro? E como é que faz para a gente continuar? A perseverança quando vai tudo contra. É aí que você descobre dentro de você as suas capacidades. É diante das tristezas, é diante das injustiças, é diante das injúrias, é diante dessas situações que não fazem mais sentido. Gente, volto a falar, e não falo isso como queixa, porque eu não estou julgando ninguém, são paradigmas. Eu cheguei no ápice da minha capacidade profissional como endodontista, como quem faz canal, numa época onde a maior parte das pessoas, e aqui eu não estou julgando se está certo ou se está errado, só estou constatando um fato. Eu lutei, mas lutei. Vocês não têm noção quanto eu lutei para chegar neste nível. E aqui não tenho mérito. Não é mérito meu. É uma realidade. Não foi uma coisa assim, numa subida constante. Não.
Foi diante de tristezas, de decepções, de vontade de largar tudo, de vontade de abandonar tudo, mudar de profissão, sair disso aqui, não quero mais saber de nada. Quando eu cheguei no ápice da minha capacidade profissional, a mentalidade hoje é outra. E eu não estou falando se está certo ou se está errado, só estou constatando um fato. Hoje, grande parte das pessoas não querem mais tratar canal ou coisa parecida, até mesmo retratar o canal. Tira e faz implante. Veja, quando eu cheguei no ápice da minha profissão, o ápice da minha profissão não é mais bem acolhida. Então, eu joguei fora 40 anos da minha vida. Essa é a primeira sensação que a gente tem. Então, eu joguei fora 40 anos da minha vida. Mentira. Mentira. Isso é mentira do demônio. Profissionalmente, financeiramente falando, pode ser. Se eu estivesse fazendo implantes, por exemplo, se eu estivesse fazendo estética, que hoje é moda, né, fazer estética, eu estaria ganhando 1000 vezes mais do que eu ganho. Veja, então, financeiramente falando e profissionalmente falando, pode ser. Mas veja, o trabalho ele não é só dinheiro, ele não é só sustento. Eu nunca conseguiria chegar neste nível que eu cheguei, e chegar neste nível que eu cheguei é uma vitória maravilhosa de esforço, de entrega, de autoconhecimento e de busca de virtude. Ninguém vai tirar isso de mim. Pode tirar tudo, como já estão tirando. Você paga um monte de impostos, você não pode fazer mais nada, você não tem dinheiro para mais nada. Mas ninguém arranca de mim o que eu descobri de virtudes humanas através desses 40 anos. Ninguém arranca de mim a alegria de me sentir decente, honrado. Ninguém arranca de mim. Podem tirar tudo. Só não vão conseguir tirar do coração a honradez e o cristianismo. Veja, essa descoberta tem valor eterno, muito maior que todo o dinheiro que eu poderia estar ganhando hoje. Não que eu não queira ganhar dinheiro, pelo amor de Deus, não é isso. É que eu não posso reduzir o trabalho só à condição financeira. O trabalho, ele é um meio de sustento, mas é um meio de transformação pessoal, de descoberta pessoal, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento comunitário e social. Ninguém pode tirar isso de mim. Pode tirar tudo. Depende do governo que toma conta de um país, pode ser um governo tirânico, pode ser um governo terrível, pode tirar tudo da gente. Mas o que eu descobri na minha vida a partir do trabalho e da dificuldade de realizar esse trabalho e da perseverança e da ajuda da graça de Deus para que isso pudesse acontecer e da ajuda de um monte de gente que me apoiou, ninguém tira. E é isso que nós vamos apresentar para Deus quando a gente estiver lá na frente. Quando nós estivermos diante deles. Olha, Senhor, eu pelo menos encontrei no trabalho dignidade. Posso não ter sido o maior profissional da face da terra, mas eu lutei. Teve meus erros? Teve. Tinha preguiça? Tinha. Como é que eu venci a preguiça? Lutando. Então, veja, então, essa perspectiva do estudo das virtudes, ela tem que ser uma perspectiva muito mais, como que eu posso explicar isso? Muito mais dia a dia. É muito mais uma questão de descobertas do que só de estudo. Uma pessoa pode falar muito bem das virtudes humanas. Você tem livros maravilhosos, autores católicos maravilhosos que tratam sobre virtudes. Sabe, você tem, por exemplo, uma linha dentro da Igreja Católica, que é da Opus Dei, eles trabalham essas virtudes de uma forma muito predominante. Tanto as virtudes humanas quanto as virtudes cardeais. Eles têm um foco muito grande no estudo das virtudes. E é legal.
Sabe, para quem quer se aprofundar no estudo das virtudes, e deve, você pode se aprofundar, você tem meios de estudos e você tem linhas e caminhos que te levam a um aprofundamento muito maior do que esse que nós estamos fazendo aqui. Mas veja, se nós não colocarmos isso na prática, no nosso dia a dia, na nossa realidade, no nosso ser, se nós não descobrirmos em nós este potencial e colocarmos em prática, nós estamos cometendo um erro gravíssimo, pessoal, comunitário e social. Vamos fazer uma paradinha? Vamos lá. Então vamos começar, gente, a falar sobre mansidão, a virtude da mansidão. A mansidão é uma virtude e a mansidão é um fruto do Espírito Santo também. Além de ser uma virtude humana, você vai descobrir essa mansidão dentro de você. A mansidão é uma recusa bem simples. Vou dar uma definição bem simples de mansidão. Sabe? Mas bem simples, que eu acho que vai no cerne do conceito. É a recusa de pagar mal com mal. Mansidão, no fundo, é muito mais que isso. Mas se você entendeu isso, você começa a compreender a importância dessa virtude. Sabe, essa virtude da mansidão, ela é muito mais... E aqui eu estou falando uma coisa pessoal. Não estou falando uma ideia que eu descobri só em livros. Porque eu leio, estudo, continuo lendo, estudando todo dia, viu, gente? Não pensa que para estar aqui fazendo esses ensinos, eu não passo dias e dias estudando. Estudo pra caramba. E muita coisa eu percebo que eu não sei nada. É impressionante. Tem muita coisa que eu percebo que eu não sei nada. Quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu não sei nada. Porque isso faz parte do estudo. Quando a gente não estuda, quando a gente não se esforça, quando a gente não luta, a gente vive debaixo de um contexto. Meu mundo está aqui, ó. Meu mundo está aqui. A partir do momento que eu começo a estudar, que eu começo a ler, que eu começo a aprender, o meu mundo vai aumentando. E na medida em que meu mundo vai aumentando, a minha visão também vai aumentando. Puxa vida, eu não tinha visto isso antes. Eu não tinha percebido isso antes, porque eu ficava fechado naquela pequenez do meu mundo. Não queria sair daquela pequenez, do conforto da pequenez do meu mundo. Porque você está vivendo o seu mundo, é confortável, você já acha que domina, você já acha que controla, tudo mentira. Ninguém domina nada, ninguém controla nada, quem controla é Deus. Essa é uma outra tentação que nós precisamos superar, por isso que é importante estudar as virtudes também. Porque a gente acha que controla tudo. A gente acha que à medida que a gente vai descobrindo as coisas, a gente vai controlando as coisas. Não é assim não, viu, gente? A gente tem um certo nível de controle, muito pequeno, perto do controle que Deus exerce. Só que a gente acha que essa pequena quantidade de controle que a gente tem já é o suficiente para a gente manter as coisas dentro daquilo que a gente acha ser certo, do que a gente acha ser legal. Pura ilusão. Por isso que Deus permite que a gente passe por dificuldades, para a gente sair dessas bobagens e dessas tentações. Ninguém consegue controlar tudo, só Deus controla tudo. Nós não conseguimos controlar quase nada. Quase nada. Mas quantas e quantas vezes eu achava que eu conseguiria controlar um monte de situação e batia a cara na parede? Mas, inúmeras vezes. Eu achava que estava tudo no meu controle. Agora eu já sei, eu vou fazer isso, e quando eu chego lá para fazer, nossa, não tem nada a ver. São situações completamente diferentes daquelas que eu imaginava que eu iria agir. A profissão, a odontologia, eu sempre falei, fazer canal, eu sempre falei isso. Fazer canal é um exercício de humildade. Se você leva a sério, se você faz com amor. É um exercício de humildade. Porque você nunca sabe o que você vai encontrar. É que nem você fazer reforma em casa. Você nunca sabe o que você vai encontrar. Você abre uma parede, eu vou tirar essa parede daqui e vou colocar, e vou deixar uma janela maior. Aí você abre a parede, aí você percebe que debaixo daquela parede está passando uma série de coisas que não podem ser mexidas. E aí? E aí você vai ter que refazer um monte de coisa. Mas estava certo
que agora eu vou abrir essa parede aqui, vou não sei o que aqui, vou trazer isso para cá. Planejou tudo, começou a fazer, você viu, na primeira martelada já deu problema. E agora? Então, aí é um sinal claro de que a gente não tem domínio. Isso faz parte da descoberta do autoconhecimento do ser humano. A mansidão está muito ligada a esse autoconhecimento. Sabe? Não pagar mal com mal. Eu me recuso a me revoltar, eu me recuso a me rebelar. Eu vou lutar? Claro que vou lutar. Eu vou refazer? Claro que eu vou refazer. Não é uma inércia, não é uma covardia, é uma postura ativa frente a uma situação, ou a muitas situações que fogem do nosso controle. Tanto de forma material, quanto de forma psicológica. Veja, mansidão. Mansidão. Planejei. Vou fazer a reforma da minha casa. Então, vai custar mais ou menos, pelo que eu planejei, uns 400 mil reais. Então, vamos guardar esses 400 mil reais, vamos deixar esses 400 mil reais aqui prontos. Quando eu cheguei nos 400 mil reais, que eu consegui os 400 mil reais para fazer uma reforma na casa, só um exemplo, viu, gente? Cheguei nos 400 mil reais, de forma honesta. Agora vamos começar a reforma. Na primeira pancada que você dá, você descobre que tem coisa que você não sabia que tinha. Então, aqueles 400 mil reais já não vão ser suficientes. Qual que é a primeira reação? Abandonar tudo, revoltado, triste, magoado, xingando tudo, xingando todos, porque a vida é horrível, porque a vida não presta, porque... Você percebe? A mansidão é você lidar com essas situações imprevistas, sem se rebelar contra Deus, sem se rebelar contra a realidade. Puxa vida, eu planejei mal. Eu não levei em consideração isto. Então agora eu preciso, já começou a reforma da casa, eu vou ter que diminuir a reforma da casa de acordo com os meus 400 mil reais. Porque eu não tenho mais dinheiro do que isso. Então, um monte de coisa que eu queria fazer na minha casa, não vou poder fazer mais. Eu vou ter que reduzir aquela minha perspectiva inicial de reforma, porque eu iria reformar a cozinha, eu iria reformar a sala, porque a sala tem agora, a cozinha precisa ter tais móveis, porque a moda é aquele móvel não sei o quê. Aí você começa a perceber que tem um monte de coisa no seu coração que é movido por vaidade, que é movido por orgulho, por soberba. Será que aquela reforma naquela cozinha, eu preciso pôr aquele armário que aparece na televisão, na casa daquela pessoa que é rica na novela? Será? Será que eu tenho necessidade realmente de fazer aquele piso na casa de porcelanato que custa 500 reais o metro quadrado? Será que eu preciso fazer isso mesmo? Ou será que eu estou fazendo isso por quê? Porque eu estou movido por vaidade, porque eu estou movido por orgulho, porque eu estou direcionado pela propaganda, porque eu estou dominado por uma ideia irreal. Nossa, a mansidão é uma virtude preciosíssima. Porque, veja, a partir do momento dos meus 400 mil reais, que é uma fortuna. Uma fortuna. Gente, 400 mil reais é uma fortuna. 400 mil reais você compra a casa. Você tem um monte de lugar que 400 mil reais você compra uma casa. E uma casa muito boa. Você vai por esse interiorzão do Brasil aí, você vai encontrar casas que são muito boas por 400, 500 mil reais. 200, 300, aí já não é tão boa assim, mas uma casa boa no interior aqui do Brasil, por 400 mil reais, 500 mil reais, você encontra. O valor de uma casa boa, você economizou para ter a sua reforma. Só que quando você martela a primeira coisa, já deu tudo errado. Então, a mansidão me ensina a olhar isso com
prisma diferente, não com o prisma do ataque, da revolta, da rebelião, mas com o prisma do por quê? Para quê? Para quem? Essa reforma que eu estou fazendo, ela é necessária? É. Bom ponto. Já é um bom ponto. A mansidão me permite enxergar, não, essa reforma é necessária. Mas será que eu preciso fazer este nível de reforma? Usar este nível de luxo, sendo que daqui 2, 3 anos vai mudar tudo? Aí que vem a questão da mansidão, que é você estar diante das incoerências, dos problemas, das dificuldades, sem se rebelar. Porque aí você percebe que talvez a sua ideia inicial estivesse completamente contaminada. Então essa ação da virtude da mansidão é uma ação extremamente importante, claro que. Porque aí se você estiver sob a virtude da mansidão, você aprende a questionar. Veja, você está enfrentando um problema. Você está enfrentando uma grande dificuldade. Você planejou. Gente, existem engenheiros e arquitetos e pessoas que são extremamente experientes nesta área. São pessoas que estudaram para isso. São pessoas que se prepararam para isso. Você tem engenheiros, arquitetos que sabem desenhar, que sabem calcular, que sabem olhar para uma casa e falar, olha, aqui vai precisar disso, aquilo vai precisar daquilo, sabe? Você tem como planejar de forma maravilhosa. Acontece que mesmo esses engenheiros e mesmo esses arquitetos podem estar com más intenções. Eles podem ter te orientado, quantas e quantas vezes alguém te orienta com segunda intenção? Olha, se você comprar, não estou falando que isso acontece com o seu arquiteto, com o seu engenheiro ou com qualquer outra profissão. Estou falando que isso é possível acontecer. E a mansidão nos preserva disso. Veja, na odontologia, você vai fazer curso? Eu vou falar então da área que eu trabalho. Aí você chega lá no curso, o professor fulano de tal, grande professor fulano de tal, o professor fulano de tal, que é o bambambam dos bambambãs na área de dentística. O cara é o cara. Todo mundo sabe que o cara é muito bom. Todo mundo sabe, ele dá aulas maravilhosas, ou ela dá aulas maravilhosas sobre dentística. E ela tem, ou ele tem, uma habilidade imensa de trabalhar com os materiais que a dentística nos dão para trabalhar. Tem uma capacidade, tem um conhecimento, tem um esforço, tem não sei o quê. Aí você vai chegar lá na aula, você vai começar a aprender, você fala, nossa, que legal, que bonito, eu não sabia disso. Essa técnica que ele está me explicando, ou que ela está me explicando, eu não conhecia. Nossa, estou conhecendo agora. Ponto positivo. Agora, que material que eu vou usar para explicar, para pôr em prática essa técnica que eu aprendi, que eu achei maravilhosa, fantástica? Eu posso usar 10 tipos de resinas, 10 marcas de resina, mas esse professor ou essa professora fala, não, é melhor você usar esta resina, porque essa marca de resina ela é fantástica por causa disso, 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 disso. Será? Aí você vai pesquisar, você percebe que esta marca de resina financia o professor. E aí? Será que ele está falando isso porque aquela resina realmente é a melhor para fazer aquela técnica? Ou será que ele está falando isso porque aquela marca de resina dá dinheiro para ele? Ou dá dinheiro para ela? Entendeu? Então, veja, a mansidão, ela preserva a gente de um monte de coisa. Ela ajuda a gente num monte de coisa. Sabe, vamos abrir cabeça. Vamos abrir perspectiva. Isso acontece em todas as áreas. Sabe, você vai na medicina. Quantas festas, quantas viagens os grandes laboratórios oferecem para os médicos aprenderem a receitar as medicações que este laboratório fabrica.
Não estou falando de todos os médicos e não estou falando que tudo é assim. Estou só contando situações. Percebe? Então, são realidades que a vida vai apresentando para a gente. Então, quando você está diante de situações de surpresa, que você é surpreendido por essas situações todas, você descobre isso. A mansidão te preserva para você raciocinar. Bom, pera um pouquinho, o que eu faço aqui? Será que essa resina que esse professor está falando, que custa 4 vezes mais, é tão boa assim? Ou será que eu tenho resinas no mercado que não custam 4 vezes mais e que me dão o mesmo resultado a médio e longo prazo? Opa! Percebe? Será que essa medicação que esse médico está me receitando, que custa 5 vezes mais, se eu encontrar essa medicação num outro laboratório, será que não é mais barata a mesma medicação, a mesma droga, ou a mesma quantidade de droga nessa medicação? Então, veja, então nós estamos entrando no universo. Então, a mansidão, ela é a capacidade de nós nos colocarmos diante das dificuldades sem nos rebelar. Não é se omitir diante das dificuldades, não é se omitir diante das injustiças, não é covardia, é o contrário, é uma ação ponderada. Eu me recuso a reagir de forma inadequada. Por que eu vou fazer essa reforma? Se eu vou gastar 400 mil, por que eu vou gastar? Para quê? Eu vou comprar um sofá que é bom. Ótimo. Muito bom. Vai durar 20 anos. Custa 10 mil reais. Sofá de couro, sofá não sei o que. Custa 5 mil, 6 mil reais. Vai durar quanto tempo? 15 anos. Vale a pena? Mas se você daqui 2 anos quer trocar o sofá, e aí? Você percebe? Então, veja, quantas coisas que nós fazemos errados porque nós não temos mansidão, nós não temos perspectiva, a gente age de forma intempestiva, a gente reage de forma intempestiva. E a mansidão nos preserva dessas ações e reações. Logicamente, iluminado pela graça do Espírito Santo. Né? Então, mansidão não é algo que as pessoas estão acostumadas a ver. Mansidão é uma pessoa forte, uma pessoa que é mansa. Ela não é inativa, ela não é omissa, é o contrário. Ela age de forma prudente, porque ela não se deixa dominar pelos instintos, ela não se deixa dominar pela influência dos outros. Isso é importantíssimo. Isso é extremamente importante. 2 comadres conversando. A comadre lá, olha, vou comprar um carro. Oh, que bacana, hein, comadre? Vai comprar um carro? Vou. Que carro você vai comprar? Eu vou comprar um carro elétrico. Poxa, que bacana, hein? Um carro elétrico? É, um carro elétrico. Você não tem carro elétrico, né? Não, não tem. Aí a comadre vai lá e compra o carro elétrico. É a moda. Todo mundo comprou carro elétrico. Não, porque é legal, porque é bacana. Aí a comadre que não comprou o carro elétrico está se mordendo lá no fundo, porque ela não tem o carro elétrico. E ela vai lá e vai infernizar a vida da família dela para ela ter um carro elétrico, porque a comadre comprou um carro elétrico. Nenhuma das duas sabem se o carro elétrico vale a pena ser comprado. Nenhuma das duas sabem se o carro elétrico, quando dá uma pane, quando dá um problema, se você pode resolver fácil. Nenhuma das duas sabem se você pode pegar o carro elétrico e fazer uma viagem de 600 quilômetros com o carro elétrico. Porque a primeira comadre quis comprar o carro elétrico, porque agora é moda. E a outra quer comprar o carro elétrico também, porque a primeira comadre comprou. Tá certo isso? Claro que não. Claro que não. Veja, então, a mansidão é você estar posicionado na vida e agir de forma adequada, não agir por impulso, não agir por influência,
não agir por propaganda, não agir porque alguém assim próximo de mim conseguiu comprar e conseguiu ter. Não é porque alguém tem que você tem que ter também. Então, a mansidão, ela me coloca diante de uma realidade do para quê, do porquê, do como. Aconteceu uma tremenda de uma quebra financeira. Quebrei. Eu tinha uma empresa e quebrei essa empresa. Veja, a mansidão me coloca diante da realidade, não de falsas realidades. Por que eu quebrei? Eu quebrei porque eu não soube administrar, eu quebrei porque eu não soube lidar com as pessoas que trabalhavam na empresa, eu quebrei porque eu não tinha condição de pagar todos os impostos que a empresa exigisse, que o governo exigia que pagasse. Veja, a mansidão, ela é um leque que abre para mim verdades que eu não enxergo. Gente, a gente acha que a gente enxerga as coisas, mas a gente não enxerga quase nada. Então, a mansidão, ela está intimamente ligada com a virtude da humildade. E a virtude da humildade, nós iremos estudar durante vários programas, porque a humildade me coloca diante da realidade, diante da verdade. A humildade é a minha escolha pela verdade verdadeira, não pela verdade que eu acho que é. Por isso que é importante a gente estudar a humildade, a virtude da humildade, que é a última virtude da temperança, que é uma virtude que nasce da temperança, da virtude cardeal da temperança, com várias aulas, porque a humildade ela é essencial, assim como a mansidão. O próprio Cristo fala, né? Eu sou manso e humilde de coração. Quando é que a gente vê a mansidão de Cristo de forma perfeita na cruz? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus fala isso depois de ter sido massacrado, depois de ter sido coroado no espinho, depois de ter sido apanhado, depois de sofrer os piores horrores que um ser humano pode sofrer. No alto da cruz, praticamente morrendo, porque Jesus não tinha mais força, não tinha mais sangue. A cruz era um suplício que durava 3, 4 dias. Jesus em 3 horas morreu, porque ele tinha sido tão massacrado fisicamente e psicologicamente que ele não tinha mais nada. Ele estava esvaído. E nessa hora, ele fala para o Pai, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Veja, não é o ódio, não é a raiva, não é a decepção, não é a tristeza, não é o fracasso que fala mais alto na vida de Cristo. É o amor. Então, a mansidão permite você agir como Cristo agiu. É uma virtude que precisa ser extremamente conhecida, extremamente trabalhada e extremamente posta em prática. Tá bom? Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.